Pintor, ilustrador, escultor e desenhista, o paulistano Arcângelo Iannelli começa a desenhar ainda na adolescência. Nos anos 1950, integra o Grupo Guanabara, ao lado de pintores como Manabu Mabe e Yoshia Takaoka, e na década seguinte, dedica-se ao abstracionismo. Nós íamos em grupos, né? Grupos de artistas. Naquele tempo havia bonde, né? Nós tomávamos o bonde na Praça da Sé e íamos então para esses arredores de São Paulo. E isso foi importante para mim. Foi importante porque eu tive quase uma educação visual no sentido da cor, para a gente controlar a cor. Então a gente observa na natureza, por exemplo, o verde. Mas o verde tem tanta nuance, tanta diferença de um para o outro, que as pessoas veem, mas em geral se diz não enxergam. Eu me lembro que eu frequentava um ateliê em que havia esse grande colorista, que era o Ângelo Simeone, eu lutando para reproduzir uma natureza morta que tinha à minha frente, muito preocupado na reprodução. E ele chegou e me disse, por que é que você se preocupa tanto em reproduzir isso como está lá? Quando você terminar, nós vamos desmanchar, aquele vaso não vai estar mais lá, nem a fruta, nada. O que vai restar é o seu quadro. Então você pense no seu quadro e pinte, interpretando aquilo. Isso me valeu pela vida fora na fase figurativa, né? Depois dessa fase é que iniciei totalmente a abstração e com uma pintura com matéria, em que nessa época a procura era mais da matéria e não propriamente da cor. Então há uma ligação de uma fase para outra que pode-se dizer que o artista dá 2 passos para frente e 1 para trás, para ele se valer do que ele fez e acrescentar nos novos trabalhos dele. Esses trabalhos representam praticamente a última fase. É a fase da vibração da cor, né? E para mim é uma das mais difíceis que eu enfrentei até hoje, porque apesar de aparentar uma certa simplicidade o trabalho, ele é muito mais difícil. O estudo é só para te dar um ponto de partida, né? Para não martirizar demais a tela. Começar, tenta uma coisa, não dá outra. Aqui, mais ou menos, eu tenho os elementos que eu preciso para realizar o trabalho. É como se um escritor fizesse anotações do que ele está vendo para depois fazer o texto. Se você me perguntar, por exemplo, como é que consegue certas cores, eu não saberia responder quais as cores que eu misturei para conseguir essa. Então é uma coisa tão instintiva, porque se eu soubesse que eu iria misturar uma porcentagem de vermelho com uma porcentagem de azul, uma porcentagem, eu teria determinada cor, seria uma receita. Aí ficaria sempre igual. E não, a coisa tem que ser completamente diferente de uma para outra. Então, nós dizemos construir a cor. Cada quadro, às vezes, tem umas 10 demãos, uma sobre a outra, para criar aquela profundidade, sabe? Aquela luz que vem de dentro. Não ficar uma cor assim como na superfície, como se fosse uma parede.
Quando passei para esta forma da procura da cor, aos poucos eu fui abandonando as linhas, as formas, e para chegar a essa conclusão.